Tereza e estou coordenando agora as quartas-feiras aqui, tá? Então agora a gente vai falar, né, sobre um pouquinho de alimentação viva, né? Eu sou de formação em nutrição, sou nutricionista, mas não tem nada a ver o fato, né, da gente estar lidando com a alimentação, é totalmente o avesso ao que se aprende, né? Eu, na verdade, achava, desde sempre, desde muito novinha, eu sempre gostei de brincar de comidinha, eu sempre acreditei no conceito, mesmo antes de ouvir esse conceito, eu já acreditava nele, de que teu remédio seja teu alimento e teu alimento seja teu remédio. Então fui fazer nutrição achando que eu ia emagrecer todas as minhas amigas gordinhas, achando que eu ia curar todas as pessoas que estavam doentes, que eu ia dar uma dietinha para a pessoa ficar boa e tal. Isso é quando eu entrei com 17 anos na faculdade, 18 anos na faculdade, eu tinha achava que ia salvar o mundo. Então, quando a gente começa a ver que não é bem por aí, né, que a coisa é um pouco mais profunda e tal. E aí eu tenho 3 anos e meio, quase 4 anos, no final do ano fecha o 4º ano que eu estou aqui no Terra Pia. E quando eu entrei por aquela porta ali, eu olhei, vim com uma amiga minha xará, e eu falei assim, Tereza, eu não quero sair daqui. E esse espaço acolheu, ouviu o que eu falei, eu estou aqui até hoje, né, passando para vocês um pouco da experiência que eu já tenho nesses 4 anos aí de alimentação viva, que mudou totalmente a minha vida, né, muda totalmente a vida da gente. Eu também já vinha na busca vegetariana há muitos anos e tal, então eu sempre busquei essa coisa dessa mudança, sempre quis essa mudança e vim encontrar aqui. Bom, esse projeto aqui, o projeto Terra Pia, nós estamos sem a faixinha aqui. Nós temos um site, tá? Que é tem aqui, depois a gente vai depois vocês vão pegar um papelzinho, tem o site que é www.terrapia.com.br. Nesse site nós temos o livro vivo, que tem uma porção, vivo porque ele está sempre em construção, não tem ele impresso, é virtual mesmo. E lá vocês têm esse acesso, que ele está sempre em construção. Coisa viva está sempre envolvida, é movimento, né? Então ele está sempre em construção. Nós temos aqui no Terra Pia, como a Camila falou no começo, nós temos 3 senhas. Isso aqui tem 20 anos, o Terra Pia tem 20 anos. Há 20 anos que funciona, e essas 3 senhas são o básico para a gente manter aqui a harmonia, para a gente manter aqui, né? Se manter tranquilo aqui. A primeira senha é: todos são bem-vindos, desde que acompanhados das sementes e dos ingredientes. Isso aqui é uma escola de alimentação, então de viva, né? E não se faz alimento vivo sem semente germinada, ou brotos, né? No caso, broto aqui a graminha de trigo, broto de alfafa, broto na terra, broto de girassol, broto de lentilha, de linhaça, a gente faz esses brotos. Tá? Então essa é a nossa primeira senha. Todos são bem-vindos, desde que acompanhados das sementes e dos ingredientes. Segunda senha, aqui a gente só fala de alegria, de felicidade, de saúde, de alimentação viva. Não se fala de doenças. Até porque não importa qual é a doença, onde é que ela vai pipocar no corpo de você. Só tem uma doença. Ou você está doente ou você é saudável. E o corpo saudável não entra doença. É igual a luz. O dia nasce, a noite vai embora. Ninguém mandou a noite embora. Simplesmente a claridade veio e ela se dissipou. A mesma coisa, nós somos feitos para ter saúde. O nosso normal é sermos perfeitos, temos uma saúde perfeita. Quando não está uma saúde perfeita, sinal de que alguma coisa ocorreu, né, fora do normal. Então é anormal. Então a gente só fala de saúde. Não importa onde ela vai pipocar, o que vai ser, se vai ser no coração, se vai ser na perna, se vai ser no pé, na cabeça, vai depender da tua constituição genética, porque a gente não está aqui para discutir isso, entendeu? Mas o importante é, você tendo um corpo saudável, você vai ter saúde. E é isso que a gente prima aqui, pela saúde. O restante a gente deixa lá fora. Violência, essas coisas, então não se fala nada disso, tá? A gente não se aborrece aqui. E a terceira senha não se aborrecer. Tá? Então, esse projeto tem 20 anos, fizemos no mês de julho a nossa festa de 20 anos, né, que foi uma festa linda aqui.
E a fundadora desse nosso projeto é a doutora Maria Luísa Branco, uma médica, cientista, psiquiatra, que trabalhava, pesquisadora da ENSP, que por um problema pessoal teve contato com a alimentação viva, com a irmã dela, Ana Branco, que tem o projeto Biochip na PUC. A irmã dela estava descobrindo, né, redescobrindo, porque isso aí é uma coisa muito antiga, desde os primórdios da humanidade. A alimentação viva, ela nunca teve no boom da moda, e não está. O que está na moda, no boom da moda, é a alimentação crudívora. A alimentação viva, ela sempre se manteve discreta, em pequenos grupos, e toda vez que a humanidade está em perigo, ela ressurge, alguém resgata, tá? E foi assim desde... Nós temos registros de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Nós temos registros dos essênios, né, um povo essênio, um povo hebreu que vivia no deserto, que faziam essa alimentação viva antes e depois de Cristo, né, na época em que Jesus... Teve aqui, inclusive, uma das hipóteses de onde Jesus teria vivido, dos 12 aos 30, teria sido, né, com esses essênios. Temos o Evangelho Essênio da Paz, né, que foi traduzido aí nos anos 30, esse Edmundo Zecchelli, traduzindo aqueles escritos do Mar Morto, né, onde tem os Evangelhos Essênio da Paz, também por um problema pessoal, também resgatou a alimentação viva. Ele deu, inclusive, classificou a alimentação, deu 4 classificações. A primeira, biogênicos, que são as sementes germinadas, e os brotos, que são o que geram a vida. Aí depois vem os bioativos, que são as folhas, os legumes, né, os vegetais frescos, colhidos, né, de preferência orgânicos, né? Então eles são bioativos, eles ativam a vida, eles têm vida. Você vê que a couve, se deixar aqui, daqui a pouco ela está murchinha, mas você coloca ela na água, ela vai reviver, vai reativar, porque ela é bioativa, a vida está nela, né? Eles têm vida. Aí tem os bioestáticos, que são exatamente esses aqui, se forem cozidos, aí eles só mantêm a vida. Eles nem geram nem ativam a vida, mas mantêm a vida. E os biocídicos, que é tudo que tem nas gôndolas do nosso supermercado. Tudo que tem aromatizante, flavorizante, corante, todos esses antes da vida, biocídicos, matam a vida. Tá? Então, na alimentação viva, a gente só usa os biogênicos e os bioativos. Os outros a gente não faz uso, tá? Então, são só esses. Quando a Maria Luísa e a Ana Branco estudaram há 20 anos atrás, que elas foram, né, pesquisadoras as duas, elas se basearam muito nos estudos de Anne Wigman, uma romena que vivia nos Estados Unidos, que também, por um problema pessoal, lembrou da avó dela lá na Romênia, que era mateira, e aí foi resgatar aquela coisa da avó, e aí também ficou curada. E ela, sim, tem muitos livros escritos, tem muita coisa, ela deu uma grande, né, levantou legal a alimentação viva. E a Ana e a Maria Luísa se inspiraram nela e para fazer tanto terapia quanto lá o biochip, tá? A gente está falando de alimentação viva, o que é alimentação viva? O que é alimentação viva? As pessoas me dizem assim, ai credo, come bicho cru. Eu já ouço muito isso, as pessoas acham que eu pego um bicho cru. É a flor natural, não? Né? Folha natural, verde. Quando a gente tá... precisava passar aqui. Quando a semente, ela está aqui, ela está com vida, tanto é que ela está com vida que ela vai germinar, né? Só que ela está no estado de dormência, ela está no estado latente, está no estado de dormência. Então, o que mantém ela nesse estado é o hormônio anticrescimento. Se ela ficar condicionada em condições ideais, ela pode ficar até milênios. E daqui, porque ela está prontinha aqui, esperando o momento de vir a ser. Tá? Então, quando ela é despertada, aí é eliminado o hormônio do anticrescimento e entra em função ou ação o hormônio crescimento, que vai gerar enzimas que vão digerir isso aqui e vão potencializar isso aqui.
Então, ó, aí vem a vitalidade. O que é vitalidade? Energia vital. Quando ela coloca o narizinho para fora, olha, você pode passar, vocês podem ver, ó. Colocou o narizinho para fora, pode passar aqui, ó. Colocou o narizinho para fora, ela tá no máximo de vitalidade, tá? Ela tá no máximo. Você deixa ela no Eu lugar. vou explicar. Isso vale para todas as sementes. Vale para todas as sementes. Ela começou a... Essa aí já está no máximo de vida. Se crescer demais, aí a gente também já não consome, porque ela já está num outro processo. Aí vai para broto na terra. Ah, já Vai esse é o ponto ideal. Para botar no alimento. Exatamente. Botou o olhinho para fora, tá no máximo de vitalidade que ela pode nos dar. Quando ela Tá? começa a crescer, ela mesmo consome a energia dela, é isso? Eu vou explicar isso. Você me dá uma licencinha de novo? Interessante. Essa já pode, né? Aqui, ó. O que acontece? Todos nós sabemos que as sementes são ricas de uma série de nutrientes, que não é o caso. Aqui a gente não prima pela quantidade, pelos nutrientes, e sim pela vitalidade, tá? O que nós queremos é isso, vitalidade, porque quando ela tá assim, ela chega a nos dar mais de 200% da energia necessária. Então a gente não se preocupa com a questão de proteínas, carboidratos, aí coisa para nutricionista, né? Os tradicionais aí. Então, mas aí vamos entender, para a gente entender que não é uma mágica, que é, né? O que acontece? A semente, ela é rica em muitas proteínas, gorduras, carboidratos, né? Essas coisas, que são macromoléculas. E que quando ela está assim, nesse estado, como eu mostrei para vocês, ela está no estado latente, ela está em dormência. Quando a gente coloca água nessa mente, ela começa a despertar, opa, tá na hora de acordar, ela tá preparadinha para o momento de vir a ser, aí ela, opa, é o momento de vir a ser. Então é eliminado aquele hormônio do anticrescimento, entra em ação o hormônio do crescimento, que quebra essas macromoléculas, quer dizer, que produz as enzimas, essas enzimas que vão causar uma reação química quebrando aquelas macromoléculas em pequenas moléculas. Ou seja, é como isso aqui, ó, é um embrião. A semente mesmo é esse embriãozinho aqui, é um bebezinho, tá? Então, à medida, toda essa outra parte aqui é o alimento desse bebê. Então, ele é transformado para alimentar o bebê. Para o nosso bebê, a gente não dá leite. Útero, né? Exatamente. A gente não dá leite para o nosso bebê. Ninguém dá arroz com feijão para um bebê. É exatamente isso que acontece. Então, na hora que ela põe o olhinho para fora, é a hora que tem o máximo de vitalidade. Então, é essa hora que a gente consome. Tá? Aí, deixando, ela vai botar a radículazinha para cima, que vai buscar a terra. Porque depois de igual o bebê, depois de um determinado tempo, o bebê, o leite da mãe, não sustenta mais o bebê, tem que ter outra comida. Então ela vai buscar na terra o alimento e vai sair uma outra radículazinha que vai para o ar. Uma vai buscar o alimento no solo e a outra vai buscar o sol. Tá? Então aí ela vai crescer. Aí já vai crescer com as próprias forças dela, né, da natureza, usando a natureza. Tá? Então esse é o processo da germinação. Quando ela germina, que nasce assim, é comestível também? Depende. No livro vivo é bom a gente ter o livro vivo. Não, o livro vivo eu comprei um troço ali. você comprou uma apostila. Também tem várias informações. No livro vivo tem essas explicações. No livro vivo você encontra quais são as sementes, que nem toda semente pode ser germinada. Tá? Tem sementes que, se germinadas, são tóxicas, tá? Então, como é que a gente vai despertar esse bebezinho? O que a gente vai fazer? A gente vai comprar, a gente começa com a girassol, que é a semente de fácil acesso, a gente encontra em supermercado, tem a marca Tori, que é uma excelente marca. Casa de Passarinhos, Cadeg, Casas Pedro. A gente encontra com facilidade a semente de girassol com casca no mercado. E aí a gente sempre cata, tá? Por quê? Porque ela vem com os pauzinhos, primeira coisa. Quanto eu vou colocar de semente para consumo? Quanto que eu vou colocar de semente?
o que cabe na palma da minha mão. A mão aberta, generosa, tá? O que cabe na palma da minha mão é a minha quantidade. Quem é grande, tem a mão grande, para um dia. No caso aqui é para o suco de clorofila, que eu vou tomar de manhã, tá? Então, quem tem a mão grande, quem tem o corpo grande, a mão grande vai precisar de mais. Quem tem menor, é a quantidade necessária, com a mão aberta e a mão cheia. E aí sim, por pessoa, cada pessoa, a sua mão. Mas aí tem que ser ela daquela forma ali, né? Que já saiu a cabecinha do neném. Não, essa daqui é a que eu acabei de comprar no supermercado. Tá, é a que tá seca. Ela tá seca. Então, ó, eu vou precisar depois Aí cata, né? a gente cata igual vovó catava, arroz, feijão, essas coisas. Eu aqui vou catar muito rapidamente, mas em casa a gente cata com mais cuidado. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de um vidro de boca larga. Pode ser uma peneira também, mas o ideal é o vidro, um filózinho que vocês encontram em casa, Amarinho. A gente também tem um bazarzinho ali. Vocês mesmos pegam, vocês mesmos botam o dinheiro na caixinha. Se precisar de troco, vocês abrem e colocam e trocam. E tem isso aqui também, se alguém quiser comprar, né? Bom, então já catei minhas sementes, eu vou colocá-las no vidro. Tem um limite, tipo, para colocar a quantidade de sementes? Pra fazer O ideal é que vocês coloquem mais ou menos assim, tá? uma porção, né? Uma porção para um vidro desse. Se for botar mais, bota num vidro maior, que ela precisa de espaço, tá? Não pode ser um vidro muito pequeno. Vou cobrir com o filó, que tem dupla finalidade, que já me serve como peneira e ele já me serve como peneira e também impede que insetos entrem aqui. Como que chama isso? Todo mundo gosta de que é bom, né? Inseto, fungo, todo mundo gosta, né? A gente gosta e eles se alimentar, né? Então vamos despertar a nossa semente. Eu vou lavar com água da bica mesmo. Eu vou fazer esse processo 5 vezes, tá? Vou lavar por que 5 vezes? Porque foi feita uma pesquisa e a gente descobriu que esse é o número ideal. Se for lavar mais, vai estar gastando água à toa. E se for lavar menos, pode dar fogo. Então, faz de conta que aqui já é a 5ª vez, tá? Lavei 5 vezes. Essa água a gente pode usar para o vaso sanitário, para o chão, para a planta, tá? Que a gente sabe qual é o problema do planeta da água. Bom, e aí, o que eu vou fazer? Lavei 5 vezes, eu vou pegar a melhor água que eu tenho na minha casa, água mineral, água filtrada, água que eu bebo, e vou colocar a minha sementinha para dispersar, tomando cuidado de que todas as sementes estejam na água, que elas precisam beber a água, tá? E aí, digamos que eu quero minha semente para depois de amanhã. Então hoje à noite eu vou colocar, agora já o tempo está mudando, isso varia muito de acordo com o tempo, mas vou botar, digamos, eu posso botar, ela vai descansar bebendo água de 8 a 12 horas, tá? Então eu posso botar à noite e vou dormir, enquanto eu durmo ela desperta. Ou eu posso botar de manhã, vou para o meu trabalho, enquanto eu vou para o meu trabalho ela desperta. De 8 a 12 horas, tá? E aí então, digamos, eu fui dormir e coloquei a minha semente na água. Acordei, fui lá, olhei, já vou ver que ela está bem mais inchadinha, não é o caso aqui, mas já ficou de 8 a 12 horas na água, e aí a gente já vai perceber, ó, a diferença. É a mesma semente, ela está muito maior, porque ela já bebeu bastante água, mas ainda não está com esse olhinho para fora não, tá? E aí eu vou desprezar essa água, que é uma água escura, porque ela ficou de molho, ela tirou bastante coisa. E aí eu vou lavar de novo 5 vezes. Toda vez que eu vou lavar, eu lavo 5 vezes, tá?
Toda vez que eu vou lavar, eu lavo 5 vezes. Faz de conta que essa é a quinta. Então já lavei 5 vezes, tá? Então, agora, essa semente, ela vai para a segunda fase do desenvolvimento dela, que é o A. A primeira fase que é da água é comum a todas as sementes. Toda semente precisa dessa fase da água. Algumas ficam só na água, outras precisam ir para o ar. Essa, no caso, vai para o ar. Eu vou colocar, ó, num ângulo de 45 graus, com que ela respire. Essa